Olá, está no ar o programa Vida e Equilíbrio. Aqui nós falamos sobre saúde, bem-estar, comportamento, dentre vários outros assuntos. E o programa de hoje está muito especial. O programa de hoje está bem zen. Nós vamos conversar com o monge budista Jung-Shu Yoshikawa. E ele vai responder para a gente várias questões que você aí em casa pode ter dúvida a respeito disso. Jung-Shu, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um grande prazer recebê-lo aqui. Arigatou gozaimasu. Obrigado, Manassés, pelo convite. O prazer é todo meu. O prazer é nosso. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar sobre esse cumprimento, arigatou gozaimasu, que não é simplesmente muito obrigado em japonês, né? Ele tem um significado. Você pode responder para a gente? Claro. O arigatou gozaimasu, em português, é obrigado, assim como você bem falou. Mas, na verdade, o arigatou, ele é uma palavra budista. O Buda Shakyamuni, mais ou menos 2.500 anos atrás, fez essa palavra, arigatou. Ela simboliza uma coisa difícil de acontecer. O nosso encontro é uma coisa difícil de acontecer e cada momento é único. Esse sentimento de gratidão por trás das coisas boas que a gente tem que reconhecer e procurar sempre, é que é o nosso cumprimento budista. Esse exercício, manutenção do sentimento de gratidão no nosso encontro, na nossa despedida, no bom dia, no boa noite, em todos os momentos é sempre... Então seria sempre estar agradecendo. Sempre estar agradecendo. Aquele momento que é único e nunca se repete, no caso. Nunca se repete. Porque hoje a gente vive uma sociedade que muitas vezes ela fica esperando você agradecer e, na verdade, quem tem que agradecer é a pessoa. Por exemplo, você vai no mercado, está no caixa, a gente agradece porque ela serviu bem a gente, ela fala simplesmente de nada. Mas ela que deveria agradecer a gente por termos a preferência de estar lá comprando. Então, os valores são invertidos hoje na sociedade. É preciso, sim, forçar esse sentimento de gratidão, esse exercício de manutenção é muito importante no nosso dia a dia. Sim, e esse exercício de gratidão, no caso, o que traria assim, de benefício para a pessoa que muda esse comportamento? Tudo, muda tudo. Desde o seu positivismo mental, o seu sentimento positivo, aí entra o tema que é o seu programa, o equilíbrio, a vida, ela se equilibra. Em vez de você equilibrar para o lado negativo e só ficar no negativo, que na verdade é o desequilíbrio isso, você traz o equilíbrio, essa balança. Então, se a sua mente está positivada, se o seu coração está positivado, o seu corpo também, ele é positivado com essas energias. Então, o equilíbrio, na verdade, é entre todas essas forças. Certo. Energias que nós temos aqui nesse corpo. Certo. E muitas vezes a gente tem que forçar isso. Sim. Tem que forçar, não adianta, não vem de fora. Então esse exercício diário de gratidão faz com que a gente entre em equilíbrio. Sim. Então o que sai da boca, ela vira realidade, até mentira vira realidade. Então sim. A gratidão não é uma mentira, é uma realidade que a gente tem que trazer para a nossa vida. E isso se estende às pessoas que estão ao meu redor. Certo. Eu agradeço a você, arigatou gozaimasu. Obrigado, Manassés. Todo mundo eu consegui agradecer, é maravilhoso. É muito melhor do que sair xingando todo mundo, reclamando. Sim. Agora, existem várias linhas de budismo, né? Várias ramificações. E para o nosso público poder conhecer melhor, explica um pouco sobre a sua linha de budismo, né? Para que as pessoas entendam, né? Pode discorrer sobre isso? O budismo, existem 84 mil ensinamentos que o Buda Shakyamuni pregou há 2.500, 3.000 anos atrás. Os últimos 8 anos de vida dele foram 50 anos de pregação, dos 30 anos de idade aos 80, os últimos 8 anos ele pregou o Sutra Lotus. Certo. O Sutra Lotus ele foi destinado às pessoas menos capacitadas, ou seja, foi nivelado lá embaixo. Sim. Então uma criança consegue praticar, assim como o universitário consegue praticar. Mas a criança não consegue assistir uma aula de universidade. Então você nivelando lá embaixo, você consegue, qualquer um consegue praticar. Então esse Sutra Lotus que nós seguimos. Ele consiste em parábolas, no caso? Tem muitas parábolas, tem muitas orientações. O que muda no entendimento, ou na prática, ou no ensinamento, não é a parábola que é mais fácil, mas a prática que é mais fácil. Sim. Aí nós pronunciamos o mantra da iluminação, sim. Né, e é justamente esse mantra que traz essa energia para conseguir trazer o equilíbrio de dentro para fora.
Certo. Antes de chegar a falarmos sobre o mantra, eu gostaria de perguntar a respeito dos fundadores do budismo. No caso, Shakyamuni. Qual que é o papel dele nisso? E Nichiren Daibosatsu. Qual seria o papel deles nessa revolução, que é filosófica e religiosa também? Você pode até também explicar sobre isso, se sim. Uma filosofia, se é uma religião também. O fundador, por isso que chama budismo, né, é o Buda Shakyamuni. Buda é um estado de espírito, um estado de alma, e que qualquer um pode alcançar. Você, Manasses, pode virar o Buda Manasses. Eu posso, qualquer pessoa tem pode. Tem essa pergunta lá na frente. Tem essa pergunta? Então já tem a resposta. De um internauta, mas a gente vai formular melhor daqui para frente. Então o Buda Shakyamuni era um príncipe, ele alcançou o estado de iluminação. Depois que alcançou esse estado de iluminação, o estado de Buda, ele começou a dividir, compartilhar esse conteúdo, a receita para conseguir alcançar a iluminação. Isso que é budismo, simplesmente isso. Isso foi há 2.500, 3.000 anos atrás, lá na Índia. Sim. Aí depois de algumas centenas de anos, surgiu no Japão um monge chamado Nichiren. E ele seguia os ensinamentos do Shakyamuni, no caso? Aí no caso ele estudou todos os budismos, todos os ensinamentos budistas que existiam à sua disposição lá nos templos budistas no Japão. Ok. E aí ele entendeu, através desses estudos, que o melhor para essa atual sociedade, que é conturbada, tem valores invertidos, pessoa que é mal, ela é bem vista, pessoa que é corrupta, ela é bem vista, a pessoa que mente é bem vista, e a pessoa que é honesta e correta é mal vista e isolada da sociedade. Isso já existia no Japão há 700, 800 anos atrás, mais ou menos, quando esse monge Nichiren surgiu. Certo. E ali ele viu um ensinamento budista deturpado. Certo. Então, Deturpado em relação... Já tinha outras escolas budistas sim, também? já existiam muitas outras. O budismo, ele, depois que o Buda Shakyamuni se ocultou, ele faleceu, o budismo continuou a existir, foi passado de pessoa a pessoa, igual telefone sem fio. Os ensinamentos, os sutras escritos, eles são coisas recentes, né? Até então, o ser humano era mais capacitado, como não tinha celular, não tinha internet, não tinha papel e caneta ou lápis, era tudo na memória. E as pessoas iam passando, telefone sem fio. Então, esses grandes mestres budistas, eles vieram e surgiram na Terra para falar, vocês estão passando a mensagem errada. Certo. No telefone sem fio é assim, né? É por isso que talvez existam várias escolas, porque cada escola entendeu de uma forma a mensagem, é isso? Também. Posso estar enganado? Também. O Buda Shakyamuni, ele pregou 84 mil ensinamentos, né? E cada ensinamento, ele é voltado... O Buda Shakyamuni, ele percebeu que as pessoas têm capacidades e condições diferentes. Manasses, eu sei que você tem um irmão, né? Você foi criado da mesma forma que o seu irmão. Mesmos pais, mesma comida, recebeu a educação na escola, mas são de pessoas diferentes, né? Sim. Ele é bem mais inteligente, aprende línguas muito mais fácil, fala inglês fluente. Você é mais inteligente ou não, eu não sei. É de cada um. É justamente essa diferença que os pais também percebem, que o Buda Shakyamuni percebeu. Então não adianta ficar ali insistindo, teclando o mesmo botão. Se oferecer de uma forma diferente, a pessoa pode aprender de forma mais rápida. Então todos esses ensinamentos que existem budistas, eles são corretos. Só que a gente precisa aplicar de forma correta as pessoas adequadas. Compreendo. Então por isso que tem muitos budismos, são milhares de escolas budistas hoje pelo mundo. Sim. E todos eles acabaram, esse ensinamento eu acho mais legal, esse ensinamento, é lógico que depois disso acaba deturpando, né? Sim. E o que seria o Buda primordial, no caso? Buda primordial é a origem de tudo. Certo. Mas ele é uma força, ele é Shakyamuni, ele é o quê? Ele é uma energia. Ele é uma energia. É uma energia. Entendi. É como se aqui no Ocidente a gente... tá? Mas não é. Deus. Ah, entendi. Aqui no Ocidente a gente fala muito em Deus. Né? Tudo é Deus, Deus, Deus. No budismo nós chamamos essa principal e mais importante divindade, é uma energia, a Buda primordial. Compreendo. A energia que rege o universo, a própria essência da lei da causa e efeito, que nada é por acaso. Certo. Então, a diferença é que
essa energia que se chama Buda primordial, ela não é onipotente, onipresente, onisciente. Certo. Né? Porque se fosse onipotente, onipresente, onisciente, ia quebrar o ensinamento básico do budismo, que é a lei da causa e efeito. Sim. É justamente aí que eu gostaria de chegar. O que a lei de causa e efeito representa para o budismo? É ensinamento básico. Sim. Tudo tem que ter explicação. Até mesmo o ensinamento Sim. que o Buda Shakyamuni pregou e nos deixou, ele é baseado na lei da causa e efeito. Se você não conseguir explicar, não é budismo. Talvez eu não consiga explicar pela minha incapacidade ou falta de preparo. Certo. Mas tudo, um dia a ciência vai conseguir explicar. E no caso, a lei de causa e efeito, ela funcionaria para todos os seres? Tudo que existe nesse universo. Nada é por acaso. Certo. Tudo tem uma explicação. Certo. Então, se eu compreendi, o Buda primordial é essa energia universal. Essa energia. E, teoricamente, seria como Deus. Sim. Teoricamente. Teoricamente. Né? Tá. E o que seria esse Dharma sagrado que é recitado? É um mantra ou é uma oração? É os dois. É os dois. Por que é oração? Porque é oral. A oração, ela tem que ser oral, é a oralidade. Por isso que nós chamamos de oração. Certo. Em português, né, bem claro. É um mantra porque o Buda deixou dentro do Dharma. Dharma é todo ensinamento que é budista, nós os chamamos de Dharma. Certo. Falou Dharma, é budismo. A Dharma seria como ensino, no caso? Ensino budista. Tá. De forma bem simples, assim, resumida de explicar. Sim. Dharma é budismo. Assim como a gente fala ao Corão, a gente já sabe de qual religião, qual ensinamento se refere. A Bíblia, Novo e Velho Testamento. Falou Sutra, Dharma é budismo. Né? E dentro do Sutra que consta esse mantra. No Sutra do Lótus. Sutra da Flor de Lótus. Certo. Que consta esse mantra que é o Namo Myoho Renge Kyo. Tá. Como? Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Isso, correto? perfeito. Entendi. E qual seria o significado desse mantra? É causa, essência, semente da iluminação. A interpretação desse mantra. Mas ele é formado por ideogramas chineses. Né, que é o Namo é a partícula de respeito, né, o Namastê, o Namo. Myo é místico, Certo. Ho é Dharma, Renge é flor de lótus e Kyo é Sutra. Então é Sutra, o Sutra da lei mística da flor de lótus. Certo. E esse mantra, além de ser algo assim que a gente sabe que os mantras traz equilíbrio, até pela questão da respiração, traz bem-estar, ele tem, no budismo acredita-se que esse mantra tem um poder. Sim. Né? E qual seria esse poder? Ele de fato pode mudar o que chama de karma negativo? Ele muda tudo, né? Muda tudo, porque uma que é oral. Certo. Então, pela boca, a gente consegue sobreviver, mas também a gente pode matar, né? Ou se acabar. Você pode acabar com uma relação, você pode acabar com qualquer coisa pela boca. Então, o que sai pela boca, ela é uma energia muito grande. Sim. Que se a gente não controlar, a gente pode construir ou destruir. E esse mantra, por isso que é oral, é uma oração. Então, esse mantra, ela tem uma vibração que quando acontece isso através da oração, essa vibração que é uma energia, tudo que está ao nosso redor recebe essa vibração como energia. O meu corpo, a água que está nesse copo, nessa caneca, as flores, até mesas, sofá, tudo recebe essa vibração. Seres inanimados. Inanimados também. Então o corpo já recebe essa vibração, uma virtude, uma energia, e transforma o que é negativo em positivo. Então, até mesmo o que consta existe dentro da nossa alma, nosso coração. Certo. Que é o karma negativo. Nós acreditamos nessa energia chamada karma negativo e karma positivo. Tá. E o mantra da iluminação, ele tem o poder de transformar esse karma negativo em positivo. Tá. Obrigado pelas informações. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com o monge Junsho Yoshikawa.
estresse do dia a dia tem te causado fadiga mental? Então eu recomendo a você Mental Caps. Mental Caps é a pílula da mente. Mental Caps vai te dar mais saúde, mais disposição para você focar no que é importante. Então acesse agora mentalcaps.com.br e peça já o seu. Quer emagrecer de verdade e com saúde? Eu recomendo a você Fine Lipo. Fine Lipo é um composto natural à base de fibras antioxidantes que vai promover uma perda gradativa de peso. Por quê? Porque ele acelera o seu metabolismo. Então acesse agora finelipo.com.br e peça já o seu. Olá, o programa Vida e Equilíbrio está de volta e nós voltamos a conversar com o monge budista Junshu Yoshikawa. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. E voltando ao assunto que nós estávamos conversando no último bloco, eu gostaria de perguntar a respeito do principal ensinamento do budismo primordial. É essa a sua ramificação do budismo? É budismo primordial o nome? Isso. É o budismo primordial. A tradução em português e em japonês, o original é Homon Butsuryushu. É meio complicado. Homon Butsuryushu. É trava-língua, né? É, trava-língua. Homon Butsuryushu. Isso. Certo. Não travou sua língua? Eu treinei. Entendi. Certo. E o que seria aquela imagem chamada de Gohozen? Que os budistas... Gohozen, em português, é o altar todo, como um todo. O altar sagrado é o Gohozen. Dentro do altar sagrado tem o Gohonzon, que é a imagem sagrada, é o mandala. Às vezes é no formato de pergaminho, às vezes no quadro. E ali no Gohonzon, no mandala, certo, na imagem sagrada, que tem transcrito o mantra da iluminação, o Nam-myoho Renge-kyo, onde nós reverenciamos e fazemos a nossa prática da meditação. Então, nessa mandala está transcrito, então, o Nam-myoho Renge-kyo. Isso. E tem mais coisas também, no caso? Tem mais coisas, detalhes, a data que foi transcrita, por que foi transcrito, da onde vem porque o Sutra Lotus que nós seguimos, ele tem 28 capítulos e aparecem várias vezes, aí acaba entrando em termos técnicos, né, teoria, sim, mas é para falar de onde que surge esse Nam-myoho Renge-kyo, de qual parte do Sutra Lotus. Certo, mas essa imagem seria como um santo? Essa imagem ela é adorada ou ela é apenas um local para direcionar o mantra, para você focar a sua mente? Me explica sobre isso. É tudo isso que você falou e mais um pouquinho. É uma imagem sagrada, é um local sagrado onde é ostentada essa imagem. Certo. É ali que se energiza e nós recebemos essa energia, é o bate e volta. A gente envia e depois recebe. Sim. E é uma imagem, isso aqui não é como um santo, assim, não é uma pessoa, é uma energia, é a própria essência da iluminação que está inserida, incorporada dentro dessa imagem. É um ponto de vista ou uma essência um pouco diferente do sagrado aqui no Ocidente, por exemplo. Mas é onde tudo acontece para a gente, a nossa origem é ali. Certo, então é necessário para a pessoa praticar esse budismo que ela direcione suas orações para essa imagem, no caso. Sim, como prática sim. Mas andando na rua, dirigindo, dormindo, sentado no ônibus, você pode e deve pronunciar, seja internamente ou às vezes até em voz alta. Isso, até isso que eu ia perguntar. Em pensamento também funciona recitar esse mantra? Sim, é melhor você pensar no mantra do que ficar pensando em besteira, desgraça dos outros ou xingando as pessoas por dentro, né? Sim. Em vez de contaminar, purifica. Certo. Por dentro. Certo. As pessoas não precisam saber, mas até dentro do coração isso. É bom fazer. Sim. É bom fazer. E me explica também sobre esse Juzo, no caso, né? Que você já tinha me explicado o nome.
Tem algum significado? É algo só para usar? Como que é? As nossas contas budistas, né, antigamente o pessoal usava as bolinhas assim para ir passando e contando o tempo a cada oração. Antigamente, 2.000, 3.000 anos atrás, não existia relógio, né? Então, para poder contar. Mas aqui a parte mais importante para o nosso dia a dia aqui são 108 bolinhas, contas, né? Sim. E elas simbolizam as nossas paixões mundanas. Ah, sim. As nossas imperfeições. Então, eu tenho, você tem, todos temos a mesma quantidade de imperfeição. Então, não adianta ficar vendo e analisando, avaliando, aquela pessoa é uma desgraça, aquela pessoa é egoísta, aquela lá é outra. Mas, no caso, cada uma teria um nome? Ela simboliza, todos nós temos essas 100 paixões mundanas. Então, a preguiça, a ganância, a mesquinhez, ira, a raiva, a ignorância, e assim vai. O que muda é a intensidade de cada um, porque cada um vive situações e condições diferentes. Aí acaba instigando um sentimento negativo ou outro a mais. Certo. Mas não faz diferença. Certo. Estamos todos juntos na mesma condição e capacidade. O que muda é qualidade. Qualidade é diferente. Aí cada um tem uma qualidade diferente. Sim, mas o fato de usar esse juzo traz alguma diferença na prática da pessoa? Traz. O budismo é conhecido como a religião da consciência. Certo. Qual que é a consciência que você tem que ter? Que você é imperfeito. Sim. Então você coloca sempre o terço na sua mão para você jamais esquecer que você é imperfeito. E essa consciência da imperfeição é que nos faz desejar o aprimoramento e o aperfeiçoamento. Entendo. Senão a pessoa vem se achando, eu sou bom, eu sou antigo, eu sou veterano, eu já fiz isso e aquilo. Então você não precisa mais de ensinamento, você já está bom assim. Todos que são budistas têm essa consciência da imperfeição, a gente jamais deve esquecer. Então, por isso que está aqui nas nossas mãos, justamente essas imperfeições que fazem parte da gente, a gente já nasce com ele. É porque muitas pessoas têm o juzo, mas também não sabem que cada conta dessa significa uma das imperfeições do ser humano. Então, não são os fiéis os budistas que eu conheço, porque todos que eu conheço eu sempre passo esse ensinamento. Compreendo. É o básico. E falando sobre isso, sobre a prática do budismo, para as pessoas que se interessaram, ou estão se interessando, que ultimamente tem muitos jovens procurado, novas filosofias, novas abordagens, né? Esse budismo, ele pode ser praticado por qualquer pessoa? Exige algo especial que tem que fazer, algum preparo, algum treinamento? Qualquer um pode praticar, qualquer um pode ser budista, todos somos todos iguais, as imperfeições, essa consciência. A única exigência é a vontade da pessoa. Sim. Não existe nenhum critério, você pode ou não pode, porque você é assim ou assado. Nenhum critério existe. A única coisa que a pessoa precisa é a vontade de conseguir levar o seu corpo até o templo ou até perante o seu altar residencial para poder fazer essa prática, que é a meditação ativa. Sim, mas aí no caso ela teria que ir ao templo algumas vezes, conhecer, aprender. Sim, ela vai ritual, sem nenhum compromisso, ela vem, participa, aprende com as pessoas, eu ensino também o pessoal a meditar, a praticar essa postura, e ela se determinando, né, porque a religião é igual casamento, né, ela tem que pegar para si, ela vai se tornar uma coisa sua, e para ser levada até o último dia da sua vida. Então essa determinação, essa vontade, ela tem que existir, porque não é brincadeira o que a gente está fazendo, né? Tipo, você está afim, beleza. Se você aceita, então aceitou de verdade. Sim. E voltando a falar sobre o Dharma sagrado e os benefícios que isso pode trazer para a pessoa, você pode, no caso, citar algum benefício que isso traga para quem está nos assistindo, quem tem interesse, quem está gostando, né? O que ela pode esperar do budismo? Ela pode esperar uma vida equilibrada. E por quê? Porque a gente faz uma meditação ativa. Não é para inativar os seus sentidos, é para justamente ativar. Então, a nossa meditação, a gente abre os olhos e foca na imagem sagrada, no mandala. A audição é para escutar e focar na nossa própria audição, na nossa própria voz.
Na respiração tem que respirar fundo, vai soltando o ar aos poucos. O tato aqui a gente tem que sentir e prestar atenção na nossa pele, ao vento, estou sentindo calor, estou transpirando. Então tudo que a gente não faz no dia a dia, que é desacelerar para conseguir se sentir e sentir cada sentido do nosso corpo, sentir o que está passando e perceber a mente, a lembrança. Seria mais um autoconhecimento, né? Sim, exige o autoconhecimento, porque se você quer melhorar, você tem que se conhecer. Como é que você vai melhorar uma coisa que você não sabe o que é? Sim. Então você tem que melhorar. Para poder melhorar, você tem que se conhecer. E muito bem. Sim. Muito bem. Os mínimos e os piores detalhes Sim. da sua pessoa. E exige uma prática longa? Ou a pessoa pode, por exemplo, ter retorno, retorno entre aspas, a pessoa pode ver, enxergar esses benefícios mais rápido? Sim. Ou exige uma prática de uma vida toda? Depende, né? Depende. Eu costumo falar que a gente tem que morrer tentando. Tem que morrer tentando. E sempre buscando algo a mais. Sim. Então essa parte de respiração, autoconhecimento já é uma bênção. Você conseguir se conhecer mais, admitir essa sua imperfeição, né, que não é uma vergonha, porque eu falei, todos nós somos iguais e temos as 108 paixões mundanas, essas imperfeições, então por que ter vergonha de uma coisa que você também tem e é? E às vezes pode acontecer das pessoas falarem, nossa, você é budista, é praticante do budismo e está fazendo isso, você ser criticado dessa forma, mas assim, todos estão no caminho de evolução. Tá? Sim, sim. Né? Mas tem que ter essa consciência, né? Às vezes a gente faz sem querer, o que não pode é por querer. Entendi. Não é por querer, não, né? Se a gente tem essa consciência, a gente sabe das regras morais, sociais, a gente não pode infringir, pelo menos tem que se esforçar para isso não acontecer. Certo. Né? Mas os benefícios, a tranquilidade, paz interior, as ondas cerebrais, elas mudam enquanto nós estamos realizando a meditação. Sim. Existe algumas linhas de budismo no caso, que associa a prática do budismo a ganhos financeiros. O que você pensa a respeito disso? O ganho financeiro, ele tem que ser uma consequência. Não é proibido a pessoa ser rica ou almejar riqueza, né, prosperidade, sucesso, né, financeiro, empresarial, comercial, que seja. Mas daí é baseado na lei da causa e efeito também. A lei da causa e efeito ela é formada por 4 fatores. Né? Então tem a causa, que é o fator inicial, condição, resultado e consequência. Como eu falei, o dinheiro ela tem que ser consequência. Você não pode transformar a consequência no resultado. Aí você vai estar pulando esse pedaço aqui. Então você tem a semente. Sim. É a causa. Você quer uma árvore, então, primeiro de tudo, você tem que dar condições para essa semente brotar. Então você faz o quê? Coloca a semente na terra, deu condições. Sim. Então, causa, condição, resultado. Você deu condições a essa semente brotar, água, luz, nutriente, vai ter o resultado que a germinação vai virar árvore. Como consequência disso, essa árvore ela pode dar frutos ou flores. As frutas, como consequência, podem alimentar uma pessoa ou os animais. As flores, como consequência, podem embelezar o coração das pessoas que olham e percebem essas flores. Então, fazendo uma analogia, por exemplo, a pessoa que quer ter um sucesso financeiro, plantar seria a pessoa, de repente, estudar, ela se esforçar em determinado segmento. São as condições para você ter o sucesso. E se esforçar em algo, né, ela está plantando, está tendo as condições para que ela obtenha o sucesso. E, de repente, com a prática, ela também pode ter sabedoria para alcançar esse sucesso. Tem que ver o que é sucesso, né? Por exemplo, você vai num restaurante, uma pessoa ela quer abrir um restaurante, ela deseja o sucesso, qualquer um deseja, mas o que é sucesso no restaurante? É servir bem. Sim. É fazer com que aquela refeição seja maravilhosa para aquelas pessoas que estão lá. Comida boa, um serviço bom. Lugar limpo também, né? Sim. Isso faz parte do serviço. E a pessoa que for lá e ver, sentiu o paladar, nossa, que comida boa, serviço bom, garçom sorrindo, o pessoal do caixa, a gente agradece, ela fala, não, eu que agradeço a preferência. Sim. Aí a pessoa ela vai pagar, e ela vai pagar feliz. Como consequência, o dinheiro vai vir. Sim. Então,
o sucesso não pode ser ligado diretamente ao dinheiro, tem que ser o restaurante, no caso, Sim. qualquer serviço. Acho que qualquer serviço se enquadra, né? Então, assim como, né, a Vida é Equilíbrio, programa, a gente tem que conseguir transmitir essas informações, a satisfação do telespectador é a parte mais importante. Aí o sucesso é uma consequência disso. Sim, compreendi. Agora, mudando um pouquinho, eu gostaria de saber a respeito da reencarnação. Inclusive, é uma pergunta enviada por um dos nossos telespectadores. O budismo acredita na reencarnação? Como que funciona isso? Acreditamos. Sim. Acreditamos no renascimento, assim como esta atual vida não é a primeira vida. Sim. Então, Como no espiritismo, tem alguma diferença? Tem diferença porque o espiritismo já é espiritismo, não é budismo, né? A alma para nós, budistas, ela é uma energia. Sim. Não tem sexo, não tem idade, não tem raça. Então, eu posso renascer como animal, eu posso renascer como uma planta, assim como a planta ou animal pode renascer como um animal racional, homem, mulher, de qualquer lugar deste planeta ou de outro planeta. Mas aí também liga de novo a lei da causa e efeito. Então, tudo está relacionado à lei da causa e efeito. O que eu hoje vivo é consequência de uma vida passada. Sim. Se a minha vida está boa hoje, de muita alegria, felicidade, união, harmonia, porque pode ter certeza, no passado, vida passada, você foi uma pessoa boa. Agora, se sua vida agora é o inferno, todas as pessoas que você se relaciona, você não se dá bem, não são elas que não gostam de você que não gosta delas. Só tem problema financeiro, problema de saúde, problema de família, problema de emprego, só tem problema em todo lugar que você vai, você consegue arranjar problema. Então esse é o seu karma que você traz de vidas passadas. Correto. Karma negativo. Então esse mantra, o Nam-myoho Renge Kyo, é para transformar o que a gente tem aqui, esse karma negativo em positivo, ou seja, é para melhorar a vida. Aproveitando que você falou sobre inferno, qual que é a visão budista de céu e de inferno? A visão, o céu e o inferno é aqui. O céu não é lá em cima, o inferno não é lá embaixo nas trevas, pegando fogo. É aqui, o céu e o inferno é aqui. Está nesse mesmo plano. Então, o que a gente planta, a gente colhe aqui. O que a gente colhe aqui, a gente vai ter que consumir aqui também. Certo. Então, Por isso tudo acontece aqui, não fora desse planeta que a gente vive. Se você tem uma vida infernal hoje, você está vivendo inferno porque você teve uma vida passada ruim. Que você fez as causas para isso, então. Então hoje você vive o inferno, é o próprio inferno aqui. Certo. E a pessoa que está numa paz e numa boa, tudo dá certo para ela está vivendo o céu, o paraíso para ela. Certo. A gente já volta a falar sobre isso. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o monge Junshu Yoshikawa. O estresse do dia a dia tem te causado fadiga mental? Então eu recomendo a você Mental Caps. Mental Caps é a pílula da mente. Mental Caps vai te dar mais saúde, mais disposição para você focar no que é importante. Então acesse agora mentalcaps.com.br e peça já o seu. Quer emagrecer de verdade e com saúde? Eu recomendo a você Fine Lipo. Fine Lipo é um composto natural à base de fibras antioxidantes que vai promover uma perda gradativa de peso. Por quê? Porque ele acelera o seu metabolismo. Então acesse agora finelipo.com.br e peça já o seu. Estamos de volta com o programa Vida e Equilíbrio e eu converso com o monge budista Junshu Yoshikawa. Junshu, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco. Arigatou gozaimasu. É um grande prazer, eu já aprendi também. Arigatou gozaimasu. Perfeito. Voltando ao que a gente estava falando no último bloco, tem uma pergunta
que é bem interessante, a respeito da fé. Existem vários, assim, fé é uma só, a pessoa pode ter fé em diversas coisas, né? Para a pessoa especificamente que se identificou com o budismo, mas ela tem essa dificuldade de desenvolver a fé no budismo, qual seria o seu conselho para essa pessoa? O conselho é simples, tem que praticar. Fé para nós não é apenas um sentimento. Fé. É que muitas pessoas têm fé. Sim. E até no dia a dia acabam exteriorizando frases religiosas ou de fé. Mas a fé no budismo é sinônimo de ação. Fé sem ação não é fé. Ou seja, é praticar o ensinamento. Se não praticar o ensinamento, ela vai ser apenas um sentimento. Então não bastaria ela aprender, ela tem que pôr em prática, ela tem que ter essa coragem de pôr em prática em si. Isso, porque o budismo, as pessoas hoje chamam muito, falam, mas budismo é filosofia. Eu falo, é mais do que filosofia. Filosofia nos traz os questionamentos, as reflexões. Em cima dessa reflexão, a gente tem que partir a ação para trazer a melhora, porque senão vai ficar, que bacana, que bonito, sol, dia maravilhoso, e não parte para a ação. Se você não partir para a ação, você não melhora nunca. Compreendo. Eu tenho agora 2 perguntas dos nossos internautas. Primeira do Marcos Vinícius Alves. Ele diz o seguinte: eu acho o budismo interessante, porém, acredito fielmente em Deus. Eu poderia ser budista mesmo tendo a visão de que Deus é o Criador da Terra? Eu acho difícil, porque são ensinamentos diferentes. Que nem eu falei, dentro do ensinamento budista não existe ou não consta quem criou o homem, quem criou o universo. Isso não faz parte do ensinamento budista. Saber quem criou o homem ou quem criou o universo não vai acabar com o meu sofrimento. É uma informação importante. Sim. Que a própria ciência nos forneceu. Sim. Já fornece e estudam para trazer esse entendimento. Então, quem criou o homem, o universo, isso não é Deus criou o universo, isso não é ensinamento para nós. Sim. Então, e também não diz que é o Deus que criou o universo. Então, não tem como conciliar. Certo. Ou acredita em uma coisa ou em outra. Não tem como acreditar nos dois. Se ele acreditar em Deus como uma energia, a essência do universo, que seria como se fosse o Buda primordial, assim existiria uma ligação ou não? Sim, existe uma ligação. Mas porque no começo a gente conversou que seria como se fosse Deus. Uhum. Se ele conseguir ver com esses olhos. Sim. É só, na verdade, o budismo é você conseguir ver a mesma situação ou a mesma coisa em vários pontos de vista diferentes. Então aqui tem a caneca Vida e Equilíbrio. Se você vê do outro lado, tem uma Nassis aqui, bonitinha. Né? Mas se a pessoa ela não quiser sair daqui, ela nunca vai conseguir ver que do outro lado tem o seu desenho, a sua caricatura. É tudo uma questão de flexibilidade, equilíbrio. Você não tem que ver sempre a vida inteira só daqui, desse ponto de vista. Aí você vai conseguir entender outras visões. Essa é a questão. Que a gente fala. Acho que já está bem respondido. Eu tenho uma outra pergunta aqui de uma internauta que perguntou através do Instagram, inclusive o Marcos Vinícius também perguntou através do Instagram. E a Liz Costa, ela pergunta o que é de fato a iluminação e como saber se o indivíduo atingiu a iluminação. Porque a gente fala muito sobre iluminação, mas não é nada palpável, né? Então eu achei bem pertinente isso que ela colocou. É uma pergunta boa. Sobre iluminação, qualquer pessoa pode atingir. Iluminação é um estado de equilíbrio pleno. Estado de equilíbrio pleno, estado de Buda. Então, é justamente esse equilíbrio. Essas energias, que eu falei, as 108 paixões mundanas, elas nunca vão deixar de existir dentro da gente. Até o Buda Shakyamuni tinha e teve, até o último dia da sua vida, essas 108 paixões mundanas. A questão é conseguir equilibrá-las. Como que você vai se equilibrar dentro desse cenário? Então, você tem que se conhecer muito bem. Sim. Observar muito bem, conseguir, em cada situação da sua vida,
Até quando o bicho está pegando, você está nervoso, está irado, está com raiva, você tem que conseguir se ver. Sim. Se ver, não depois se arrependendo. Mas é possível falar, nossa, eu atingi a iluminação? Tá. Isso É igual amor. possível. Você vai falar para uma criança, ela nunca vai entender o que é amor se ela não amar. Sim, E para quem nunca alcançou a iluminação, eu também nunca alcancei, então não vou poder falar como é que é. Ela tem que esperar e aguardar. Quando esses momentos que acontecerem, ela fala, nossa, se fosse 10 anos atrás, eu já teria partido para ignorância. sim, Não fiquei nervoso, apesar de ser uma situação conturbada, eu tive equilíbrio, pensei, respirei, consegui ver tudo e resolver o problema. Ela percebe isso. Ela consegue perceber e sentir isso. certo. Ela consegue perceber essa evolução. Evolução, só que é uma Isso. constante isso, Isso. esse equilíbrio, né? Você pode estar no inferno aqui, vivendo E tem a ver também com a felicidade. felicidade. Perceber que ela também está mais feliz. Também. Ela Sim. consegue encontrar a felicidade com mais facilidade. Sim, nas pequenas coisas, assim. Até mesmo no momento ruim. Sim, Você consegue encontrar felicidade, alegria. Né? Você não vai sair todo sorrindo, tá no momento de Certo. desgraça, mas você consegue encontrar algo a ter gratidão. certo. Isso pode se tornar em alegria, felicidade. Também. Agora, Junshu, me fala um pouco sobre você. Agora que a gente conversou sobre o budismo, você explicou diversas coisas assim maravilhosamente bem. Conta pra gente sobre a sua história. Como que você decidiu virar monge? Como que foi isso? Conta pra gente, para quem se interessou, né, poder também compartilhar dessa história. A minha família toda é budista, eu sou o único monge, Certo. até então, né? Até então eu era o único monge. Sempre me arrastaram, os meus pais sempre me arrastaram, principalmente a minha mãe me arrastava muito para o templo, para fazer oração em casa, meditação. Nunca gostei, né? Que achava que era tipo, perda de tempo, podia fazer outras coisas mais divertidas, ficar dormindo. Com qual assistindo idade, TV. mais ou menos? Até os 20, até os 20. Até os 20 você não gostava? Não gostava. Entendi. Não gostava, eu queria distância. Distância de religião. Aí com os 20 eu fui para o Japão, fui trabalhar, tentar seguir a carreira da família. Já estava seguindo a carreira da família, fui criado para seguir a carreira da família. Eu sempre sonhei em seguir a carreira, eu desejava isso. Eu fui para o Japão, fui trabalhar e lá encontrei muitas dificuldades, só que eram dificuldades pessoais, né? Certo. Viver sozinho, ter que se virar sozinho. Nesse meio tempo, um bispo, um monge do Japão, pediu que eu ficasse 2 meses morando num templo, um dos maiores templos do Japão, tem 40, 50 monges ali, morando ali e indo trabalhar todos os dias. Então Certo. eu era o único cabeludo no meio do alojamento dos Só 40. morava lá, no Eu caso? só morava, os monges moram no templo. Tá, mas no caso você só morava Eu só por morava, morar. só ia dormir, Entendi. para dar auxílio a um aprendiz chileno, que não sabia falar japonês, nada, né? Então esse receio e medo de não conseguir dar o suporte suficiente fez com que o bispo me convidasse a morar lá. Então ali o templo fica no centro de Osaka, né? Quando ele falou aquilo, eu falei, sim, senhor, na hora. Eu falei, eu vou poder fazer a festa, né? Volto do trabalho, vou direto para balada, para beber e se divertir, só ia para dormir e depois ia trabalhar. Mas foi nesse tempo aí que eu conheci os monges jovens, mais ou menos da minha idade na época, 20 e poucos anos, que me ensinaram e me explicaram a vida pelo ponto de vista budista. Certo. O elo, né, o karma positivo, negativo, renascimento, e tudo aquilo me atraiu muito. Uma coisa que meus pais nunca conseguiram explicar, ali eles puderam fazer isso para mim. Mas o que mais mexeu foi nessa vivência com os monges ali, nas orações, essas visitas que a gente faz, as residências dos fiéis, os budistas, fazer orações, meditação na casa dos fiéis, ver um fiel sendo beneficiado por uma bênção ali na minha frente, né? E aquilo me tocou muito, né? Porque o monge, ele faz isso e ele não cobra e não deve receber dinheiro, a oferta, pelo que ele faz, essa assistência, a oração. E o semblante do fiel recebendo a bênção, a alegria era muito intensa. A minha família trabalha com restaurante, hotelaria.
Eu sei o que é servir, eu sei o que é fazer a pessoa feliz em 2, 3 horas, ou numa festa de 15 anos, ou num casamento. Sim. E aquilo, uma coisa que eu nunca tinha visto. De graça, era proibido pagar, e a felicidade que a senhora, o fiel, me mostrou, aquilo foi uma coisa muito intensa. Eu falei assim, é isso que eu quero. Foi aí que você decidiu. Aí começou a mudar seguir. o coração, né? Mudar. E como eu sou o mais velho, a família tradicional japonesa, eu sou o mais velho, meu pai é mais velho, meu avô é mais velho, todos são mais velhos. Eu fui criado a seguir carreira, a herdar tudo, né? Logicamente, eu sabia que a minha família inteira ia ser contra, né? Certo. Os seus pais foram contra, a família... Foram totalmente contra. Totalmente. Não é só meus pais, não. Meus avós, a família inteira foi contra mesmo. Tive que fazer tudo escondido. Como eu estava no Japão, o trato foi, eu vou para o Japão e volto. Então, eu comprei passagem de ida e volta do Japão para o Brasil, Japão escondido, só para terminar esse trato, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 2 anos no Japão. Aí cheguei aqui com uma mala só, minha mãe perguntou, você só trouxe uma mala? Ficou 2 anos, só trouxe uma mala. Na época eu podia trazer 2 malas de 32 quilos, né? Hoje é 23 quilos só. Você só trouxe uma mala com 2 anos no Japão? Porque o pessoal traz muita coisa, é uma maravilha lá para fazer compras, né? Eu falei, sim. E ela perguntou, você vai voltar para o Japão? Eu falei, vou. Você vai entrar no templo? Eu falei, vou. Você falou com seu pai? Não. Você vai conversar com ele? Eu vou ter que falar, né? Sim. Aí você conversou com ele e... No dia que eu cheguei do Japão, no meu quarto, ali abrindo as malas, minha mãe perguntando, você vai falar quando com seu pai? Hoje à noite a gente vai sair para jantar, você fala. E minha mãe não conseguiu, acho que não segurou, né? Sentamos na mesa para jantar no restaurante, seu filho vai voltar para o Japão e vai entrar no templo. Não era para eu falar. Meu pai fechou a cara, ele não falou nada a refeição inteira. Falou nada. Mas hoje ele entende. Ele entende, eu entendi também. Eu entendo muito bem o que ele passou, né? Porque ele me criou para seguir carreira da família. É japonês, né? Tradição japonesa isso. Depois de uns 15 anos, no casamento da minha irmã, ele pegou o microfone para fazer uso da palavra e agradecer aos convidados. Aquele dia, pela primeira vez, eu fiquei sabendo que ele ficou com raiva. Ele anunciou perante a todos que ficou com muita raiva que eu falei que ia entrar no templo. Ele ficou em silêncio por 15 anos. Por 15 anos ele ficou em silêncio. Pelo menos ele falou naquele momento, né? Ele não falou para mim, falou para todos, né? E eu estava do lado, né? Mas falou. Junshu, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. Quando quiser voltar, as portas estarão sempre abertas, tá? Então sempre virei. Será um grande prazer. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta. O estresse do dia a dia tem te causado fadiga mental? Então eu recomendo a você Mental Caps. Mental Caps é a pílula da mente. Mental Caps vai te dar mais saúde, mais disposição para você focar no que é importante. Então acesse agora mentalcaps.com.br e peça já o seu. Quer emagrecer de verdade e com saúde? Eu recomendo a você Fine Lipo. Fine Lipo é um composto natural à base de fibras antioxidantes que vai promover uma perda gradativa de peso. Por quê? Porque ele acelera o seu metabolismo. Então acesse agora finelipo.com.br e peça já o seu. Mais um Minuto Filosófico começando aqui. O objetivo do quadro é trazer algumas reflexões. E hoje a gente separou um ponto que é muito importante, eu acho que vale a gente refletir sobre isso, que é a questão da idealização da vida.
Parece que não, mas a gente tem esse processo instaurado dentro da gente, e quando a gente vê, a gente está repetindo esse processo. Somando o que eu disse no programa passado, falando sobre observação, acho que a gente pode observar esse ponto de idealização da vida. Dentro desse processo de redesenhar a vida, modelar a vida como a gente imagina e quer que ela seja, a gente tem dois aspectos que afetam diretamente a nossa vida. Primeiro, o fato de você idealizar, você sai do presente. Você saiu do presente, você deixa de viver o agora. E é o agora que nós temos. Então, quando você está lá imaginando tudo como tem que ser, tal roupa, tal pessoa, tal emprego perfeito, a vida como você gostaria que ela fosse, e não é, e não será, né? Você sai do presente. Saindo do presente, você deixa de viver o agora. Tá? O agora te insatisfaz bastante, e é um processo muito delicado, porque você entra a partir disso numa profunda angústia, numa profunda tristeza, né? Mas é importante pensar nisso, né? Pensar nesse processo. Você sai do agora e se joga no futuro, onde você imagina que tem o controle e pode cuidar desses elementos. Outro ponto importante é que é exatamente o fato de você idealizar. E se você não consegue realizar aquele ponto, você anula toda a sua vida. Ou seja, lá na frente você pensou num relacionamento e você montou ele perfeitamente como você imaginou que deveria ser de fato. Só que quando surge a oportunidade, nada daquilo que você planejou você está vivendo. E aí, você anula esse relacionamento por conta dessas expectativas ou você tenta lidar com o real? Eu acho que é aí que fica a reflexão. Então, até que ponto a idealização da vida não te impede de viver verdadeiramente, né? Então fica aqui a minha reflexão, a minha pergunta, e essas perguntas, essas ideias, esses questionamentos que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo por experiência própria. Não é como um dono da verdade, mas sim como alguém que quer, por experiência, compartilhar ideias, sensações, sentimentos e reflexões. Até o próximo programa. E o Vida e Equilíbrio de hoje está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores Fine Lipo, Mental Caps, Neto Maquiagem e Micropigmentação, também nosso posto Sumaré e principalmente você que está nos assistindo. Muito obrigado!